Hoje eu estou com 84 anos e posso dizer que a vida já me ensinou mais do que eu gostaria. Vivo num cantinho calmo do interior de Minas Gerais, numa casa que cheira a café passado e lembrança antiga. Meus netos vêm me visitar de vez em quando, me trazem flores do campo e ficam me ouvindo contar histórias da minha juventude como se fossem contos de outro mundo. E talvez sejam mesmo, porque muito do que vivi hoje parece impensável. O tempo muda tudo, mas tem certas coisas que nem o tempo consegue apagar, histórias que ficam guardadas dentro da gente como se fossem cartas trancadas numa gaveta, esperando o momento certo para serem abertas. E hoje, depois de tantos anos, depois de ter enterrado quase todo mundo da minha geração, senti que era hora de falar, não por mim, mas por ela, por aquela que foi esquecida antes mesmo de ter chance de existir. Essa história começa muito antes de qualquer um imaginar. Eu devia ter uns 6 anos quando ouvi, pela primeira vez, um choro abafado vindo do quartinho dos fundos. Era madrugada. A casa estava mergulhada no silêncio e minha mãe me mandou de volta para a cama com um olhar duro daqueles que não permitem perguntas. Foi só o vento, ela disse, mas eu sabia que não era. O olhar dela tremia, as mãos tremiam, e quando uma mãe treme, uma criança sente. Só que naquela época, a gente não tinha o direito de saber das coisas. Criança boa era criança calada, que obedecia, que não metia o nariz onde não devia. E assim eu cresci, com perguntas presas na garganta, com lembranças partidas que pareciam sonhos confusos, com uma sensação estranha de que algo faltava, mas que ninguém admitia. Na nossa casa nunca se falava sobre o passado. Meu pai era um homem duro, desses que batem a porta quando chegam e calam a sala com um olhar. Minha mãe era silêncio, um silêncio que pesava mais que qualquer palavra dita. Ela fazia tudo certo, era devota da igreja, cozinhava bem, costurava até tarde, mas não sorria. Tinha um tipo de tristeza que morava nos olhos dela, mesmo quando ela estava em pé, servindo a mesa. E eu, desde cedo, aprendi a andar na ponta dos pés, a escutar mais do que falar, a fingir que não via. Mas por dentro, eu sempre soube que havia alguma coisa errada, alguma coisa que não se encaixava. E esse sentimento me acompanhou a vida inteira como um eco distante que só agora começa a fazer sentido. Esses dias, mexendo em velhos papéis guardados num baú que era da minha mãe, encontrei uma carta. Estava amarelada pelo tempo, dobrada com cuidado e presa por uma fita azul desbotada. Quando abri, minhas mãos tremiam. Era uma carta escrita por ela, pela minha mãe, com uma letra que eu reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de todos esses anos. E ali, entre linhas tortas e palavras riscadas, eu li a frase que me derrubou. Que Deus me perdoe, mas eu fiz o que achei certo. Ela nunca poderia fazer parte desta família. Naquele instante, tudo o que eu vivi em silêncio se reorganizou na minha cabeça como peças de um quebra-cabeça que, enfim, encontravam seu lugar. A irmã que nunca vi, a criança que chorava à noite, o vazio que eu sempre senti e nunca soube nomear. Ela existiu e foi escondida de todos nós. Por 40 anos, essa história ficou enterrada. Por vergonha, por medo, ou talvez por covardia, mas agora, com as mãos envelhecidas
e o coração cansado, eu não posso mais carregar esse silêncio. Se alguém tiver que lembrar dela, que seja por mim, que seja agora, que seja em minha voz, porque toda vida merece ser contada, mesmo que tenha começado como um segredo. Depois que encontrei aquela carta, minha cabeça não teve mais sossego. Passei dias sem conseguir dormir direito, revivendo cenas da infância, tentando juntar os pedaços soltos da memória, como quem busca uma foto rasgada dentro de um álbum antigo. A cada lembrança que voltava, algo dentro de mim estremecia. De repente, tudo aquilo que antes parecia normal passou a fazer um sentido terrível. Eu comecei a entender os silêncios da minha mãe, os cochichos da minha avó, as visitas rápidas de uma mulher desconhecida que vinha, deixava algo embrulhado em pano e ia embora sem olhar para ninguém. Era como se, ao abrir aquela carta, eu tivesse destrancado uma porta que sempre esteve ali, escondida no fundo do meu coração. E agora que ela estava aberta, eu não conseguia mais fechá-la. Lembrei de um episódio que havia enterrado tão fundo que nem sabia mais se era real ou imaginação de criança. Eu tinha 8 anos quando, certa vez, ouvi meu pai discutindo com minha mãe na cozinha. Era raro ele levantar a voz. Ele era do tipo que controlava tudo no olhar, no jeito de segurar o talher ou cruzar os braços. Mas naquela noite, ele estava exaltado. Dizia que aquilo já estava resolvido, que não era para trazer o assunto de volta. Minha mãe, com a voz baixa, quase sumindo, pedia desculpas, dizia que só queria saber se a menina estava bem. Não é mais nossa preocupação, Helena. Já foi, já acabou. E você prometeu. Ele disse com os dentes cerrados. Eu estava atrás da cortina, com o coração disparado, sem entender quem era essa menina que não era mais nossa preocupação. Depois disso, minha mãe passou a semana inteira trancada no quarto, saindo apenas para o essencial, com os olhos fundos e a boca seca. Eu me aproximei uma vez para abraçá-la e senti um arrepio. O corpo dela estava gelado como pedra. Ela me afastou com carinho, mas sem firmeza. Não disse uma palavra. Foi como se tivesse perdido algo que não podia contar a ninguém. Com o tempo, percebi que havia na nossa casa uma espécie de regra não dita. Não se fazia perguntas. Não se falava sobre o passado. Não se mencionava o ano de 1956, nem a visita da parteira, nem a presença de uma mulher chamada Rosa, que veio e nunca mais voltou. Tudo era envolto em véus, como se a verdade fosse algo perigoso demais para ser tocado. Cresci com esse peso no peito e mesmo quando tentei esquecer, mesmo quando fui estudar em outra cidade, casar, ter meus filhos, algo em mim sempre voltava para aquele corredor escuro, para o barulho abafado de uma porta trancada, para o choro que vinha do quarto de costura. Era como se aquela ausência tivesse moldado a minha infância de um jeito que eu só agora, adulta e velha, conseguia reconhecer. A carta falava de uma menina. Não dizia o nome dela, apenas a criança. Dizia que ela nascera de uma circunstância que minha mãe nunca poderia revelar, que foi levada poucos dias depois do parto, entregue a uma mulher confiável, paga para levá-la a outro estado e cuidar dela com o nome trocado. Ela nasceu de uma noite que não pedi, mas que me impuseram, escreveu minha mãe. Aquela frase queimou meu peito como ferro em brasa.
Minha mãe foi violentada e a criança era fruto disso. Meu pai sempre teve um temperamento forte, mas nunca imaginei que ele fosse capaz de algo tão cruel. A dor de minha mãe agora ganhava contornos que me faziam sentir vergonha por nunca ter perguntado, por nunca ter acolhido o silêncio dela com a atenção que merecia. Eu só era uma menina, é verdade, mas como dói olhar para trás e perceber que a gente cresceu dentro de uma mentira cuidadosamente construída para proteger a aparência de uma família que, no fundo, estava desfeita. Voltei à cidade onde nasci, depois de mais de 20 anos sem colocar os pés lá. As ruas estavam diferentes, mas o cheiro era o mesmo. O barro da estrada, o vento que passa por entre as casas baixas, os sinos da igreja batendo às 6 da tarde. Parecia que o tempo tinha parado só para me lembrar de tudo o que foi escondido. Fui ao cartório, pedi para ver os registros de nascimento daquele ano. Um funcionário simpático tentou ajudar, mas não havia nada com o nome da minha mãe. Só quando pedi para procurar registros de mães anônimas ou de crianças registradas com apenas um sobrenome, encontramos algo. Um documento simples, preenchido à mão, com uma assinatura tremida e o nome de uma mulher que eu não conhecia. A criança se chamava Clara dos Anjos, nascida em outubro de 1956. A data batia com a que eu sempre soube como sendo o ano em que mamãe ficou doente. Minha mãe não ficou doente. Ela estava parindo, sozinha, escondida, com o coração em pedaços. Saí daquele cartório com as pernas bambas. Entrei na capela do bairro, onde fui batizada, e me sentei no último banco. Chorei em silêncio, não apenas pela menina, mas pela mulher, que foi minha mãe, que carregou essa dor sozinha por uma vida inteira. Pela menina que foi levada sem nunca saber de onde veio. Por mim, que crescia ao lado de um buraco invisível no coração, e só agora descobria o que ele significava. Senti uma mistura de raiva, tristeza e compaixão. Porque ela nunca me contou, porque ninguém nunca me contou, mas ao mesmo tempo compreendi. Naquele tempo, mulher que engravidava sem marido era desonra. Mulher que falava do que sofreu era chamada de louca. E minha mãe, no fundo, era apenas uma sobrevivente tentando salvar o pouco de dignidade que lhe restava. Só que ao tentar salvar a si mesma, ela até apagou a existência de uma filha. E isso agora precisava ser reparado, nem que fosse com a minha voz, nem que fosse tarde demais. Depois daquela ida ao cartório, minha alma parecia ter voltado 30, 40, 50 anos no tempo. Era como se eu estivesse de novo naquela casa, com janelas estreitas, cortinas pesadas e cheiro de roupa engomada secando na corda. A memória tem um jeito cruel de nos empurrar para dentro dela sem pedir permissão. E cada detalhe da minha infância começou a se levantar do fundo da minha cabeça com uma nitidez quase assustadora. Me vi outra vez andando de meias na sala para não fazer barulho, escutando os talheres na cozinha como se fossem tamborins do destino, esperando qualquer faísca para que tudo explodisse. Crescer naquela casa era como morar dentro de um copo de vidro. Qualquer movimento em falso fazia tudo estremecer. E agora eu sabia que o estilhaço mais cortante dessa história não era o silêncio nem as ausências,
Era o que foi escondido de propósito. Lembro da expressão da minha mãe quando meu pai chegava do trabalho. Ela não sorria, não se aproximava, apenas observava de canto de olho, como quem avalia o humor de uma tempestade prestes a cair. O clima mudava, os pássaros calavam, até a chaleira parecia ferver mais devagar. Era como se toda a casa segurasse o fôlego enquanto ele não se sentava, não cruzava as pernas, não suspirava. E eu, criança atenta, ficava esperando a sentença invisível de cada noite. Hoje teremos um jantar em paz, ou hoje haverá prato quebrado e porta batendo. Só que mesmo nos dias tranquilos, havia algo ali. Um mal-estar de origem incerta, um desconforto que não tinha nome, mas que pesava nos ombros de todo mundo, como se todos soubessem que havia um segredo enterrado debaixo das telhas, mas ninguém tivesse coragem de cavar. Minha mãe era uma mulher boa, mas marcada pela vida. Não tinha luxo nem vaidade. Vestia-se sempre com roupas escuras, panos bem passados e um avental que ela mesma costurava e remendava com os mesmos pontos discretos com que costurava os próprios sentimentos. Nunca vi minha mãe chorar na frente de alguém. Ela se recolhia quando as coisas ficavam pesadas demais. Ela simplesmente desaparecia por uns minutos. Voltava com os olhos vermelhos, as mãos mais trêmulas, mas o mesmo silêncio na boca. Só agora entendo que talvez fosse nesses momentos que ela se lembrava da filha que teve de esconder. Talvez olhasse para mim e sentisse culpa por me dar o nome e negar o mesmo direito à outra. Talvez me abraçasse com cuidado, por medo de se apegar demais a mais uma criança que poderia ser arrancada. Crescer ao lado de um segredo que você não sabe que é segredo é como viver com uma sombra que você não enxerga. Eu sempre achei estranho o fato de minha mãe guardar com tanto zelo uma pequena caixa de madeira na parte mais alta do armário. Quando perguntei, ainda criança, o que havia ali dentro, ela disse que eram coisas da juventude dela, cartas antigas, lembranças, mas sempre que se aproximava daquela caixa, o rosto dela se transformava. Era como se o tempo voltasse de repente, como se um filme começasse a rodar dentro dos olhos dela e a fizesse esquecer que eu estava ali. Um dia, aos 12 anos, aproveitei que ela havia saído e subi numa cadeira para alcançar a caixa. Estava trancada com uma chave minúscula, escondida provavelmente em algum lugar que só ela conhecia. Quando ela voltou e me viu ainda com a cadeira arrastada, não me bateu, não gritou, só me olhou de um jeito tão profundo que me fez chorar de arrependimento sem que ela dissesse uma palavra. Só agora entendo que ali dentro devia estar a história que ela passou a vida inteira tentando esquecer. Durante minha adolescência, algumas coisas começaram a me incomodar mais do que antes. Um dia, em uma conversa trivial com minha avó materna, ela soltou a frase que por anos martelou na minha cabeça. Tua mãe era muito diferente antes daquele ano, menina. Depois parece que perdeu um pedaço da alma. Perguntei do que ela estava falando e ela apenas desviou os olhos e disse que não era da minha conta. Mas o que uma menina faz quando ouve isso? Finge que não escutou? Eu não conseguia. Aquilo virou uma obsessão silenciosa. Comecei a reparar mais, a juntar pedaços, a sentir com mais força o vazio que pairava entre nós três. Meu pai, minha mãe e eu.
um triângulo quebrado por um vértice invisível, ausente, mas tão presente quanto a própria casa onde vivíamos. E meu pai, com ele a coisa era diferente. Não era um homem fácil de amar. A maioria das pessoas da cidade o respeitava. Era dono de terras, envolvido com política, colaborador da igreja, daqueles que sabem apertar mãos e esconder as unhas sujas. Mas dentro de casa era outro, rígido, frio, incapaz de um gesto de carinho. Nunca me chamou de filha com ternura. Quando falava comigo, era sempre por obrigação, por cobrança, por correção. Nunca me bateu, mas doía mais o desprezo dele do que qualquer palmada. Às vezes eu pensava, será que ele me culpa por algo? Será que eu represento algo que ele preferia esquecer? E agora entendo que sim. Eu era o lembrete vivo daquilo que minha mãe viveu, da filha que foi arrancada, da culpa que ele carregava em silêncio. Ou talvez nem sentisse culpa, talvez sentisse apenas a arrogância de quem acha que pode fazer e desfazer a vida dos outros impunemente. Com o tempo, as pistas começaram a se revelar até mesmo nos álbuns de fotos. Folheando um dos antigos, encontrei uma imagem cortada. Dava para ver metade de um corpo infantil ao lado da minha mãe, mas o rosto havia sido arrancado com tesoura. Confrontei minha mãe sobre aquilo anos depois, já adulta. Ela disse que era uma criança da vizinha que havia morrido e que não gostava de manter lembranças de perdas. Mas algo no jeito como ela fechou o álbum e mudou de assunto me fez entender que aquela não era a verdade. A foto rasgada era uma ferida aberta. E agora, com tudo o que sei, acredito que aquela imagem era da minha irmã, daquela que nasceu e foi arrancada antes de aprender a caminhar, daquela que nunca pôde estar nas fotos da família porque não era considerada parte dela, mas que de alguma forma estava em tudo, no olhar triste da minha mãe, na rispidez do meu pai, na ausência que me moldou. A presença da minha irmã escondida era como um fantasma dentro da nossa casa, invisível, mas constante. Não se falava dela, mas tudo girava em torno dela. As roupas de bebê que sumiram de uma semana para outra. As visitas repentinas de tias que vinham, cochichavam no quarto com minha mãe e partiam com os olhos marejados. Os silêncios na mesa. A maneira como meu pai evitava falar sobre o ano em que eu nasci. Os aniversários tristes, os natais incompletos. Agora vejo que nada disso era acaso. A minha família viveu metade da vida num luto não declarado, numa dor disfarçada de rotina, numa encenação de normalidade que me feriu mais do que qualquer confissão teria ferido. E eu cresci nesse meio, sem saber que havia algo me faltando. Sentia o vazio, mas não sabia nomeá-lo. Sentia a ausência, mas não sabia quem havia partido. Só agora, depois de velha, depois de ter vivido tudo o que vivi, entendi que a vida da gente às vezes é construída sobre uma fundação de silêncios e que só quando a gente tem coragem de quebrar esses silêncios é que começa de fato a viver de verdade. Eu ainda não sabia onde aquela história ia me levar, mas pela primeira vez eu estava disposta a segui-la até o fim. Nem que doesse, nem que não houvesse final feliz, porque o que mais me doía, depois de tantos anos, não era a ausência da minha irmã. Era o fato de ninguém nunca ter me dito que ela existiu. A decisão de continuar investigando
aquela história que por tanto tempo foi empurrada para os cantos escuros da minha memória, não veio como um rompante heróico. Veio como uma necessidade inevitável, como quando a gente sente sede e sabe que não vai conseguir pensar em mais nada até tomar um gole d'água. Era como se minha alma estivesse desidratada de verdades. E agora, com a idade batendo a porta com mais força a cada manhã, eu já não tinha mais tempo para adiar o que a vida queria me obrigar a enxergar. Naquele ponto, eu já sabia que minha mãe tinha tido uma filha escondida, fruto de um abuso, e que essa menina havia sido entregue a outra mulher, levada embora com nome trocado. Mas o que eu ainda não sabia, e que passou a me perseguir noite e dia, era o que aconteceu com ela depois. Será que viveu bem? Será que soube a verdade? Será que ainda estava viva? Será que sabia que tinha uma irmã, mesmo que nunca tenha me conhecido? Essas perguntas começaram a tomar conta de mim como uma febre lenta, que esquenta por dentro sem causar alarde, mas consome até a última gota de paz. Comecei a procurar registros antigos em tudo quanto é lugar, arquivos da paróquia, anotações da prefeitura, pastas mofadas em salas de arquivo esquecidas. Encontrei nomes, datas, endereços e, aos poucos, peças novas se juntavam ao quebra-cabeça. Descobri que a mulher que havia levado minha irmã se chamava Amélia, era parteira e viúva de um ferroviário. Tinha se mudado para o interior de São Paulo poucos meses depois do parto, e lá registrou uma menina chamada Clara, com um sobrenome diferente, sem pai declarado. O detalhe que me doeu foi descobrir que, nos registros da escola, essa menina era conhecida como filha de criação, uma daquelas crianças que crescem sabendo que pertencem a um lugar, mas nunca são tratadas como realmente pertencentes. Me perguntei se ela se sentiu amada, se teve um lar ou se foi criada apenas por caridade, por obrigação. Me perguntei se ela também carregava um buraco dentro do peito, como eu carreguei a vida toda. Foi nesse momento que uma ficha caiu com uma força quase violenta. A vida que vivi, as escolhas que fiz, a forma como criei meus filhos, o jeito com que me relacionei com minha mãe, com meu pai, com os silêncios da nossa casa, tudo aquilo foi moldado por uma ausência que eu nem sabia nomear. Eu sempre fui uma mulher contida, daquelas que evitam o drama, que seguram o choro até poderem estar sozinhas. Mas agora eu entendia que isso não era apenas meu jeito. Era defesa, era reflexo, era consequência de ter crescido cercada por uma mentira que ninguém teve coragem de desmentir. Eu reprimi minha raiva, minha dor, minha revolta, porque vi minha mãe fazer o mesmo. Vi minha mãe se calar tantas vezes diante da injustiça que aprendi que silenciar era sobreviver. Mas ali, sentada com um punhado de papéis na mão e a alma desarrumada, percebi que eu não queria mais sobreviver apenas. Eu queria viver, nem que fosse só por esse finalzinho de estrada que me resta. Lembro que, certa noite, sentei na varanda da minha casa com minha neta mais velha e, sem entrar em muitos detalhes, perguntei a ela o que faria se descobrisse que sua família escondeu a existência de alguém por toda uma vida. Ela me olhou com doçura e disse: "Eu iria atrás, vó, porque a verdade não desaparece só porque foi esquecida. A verdade continua viva
mesmo enterrada. Aquilo me deu um choque. Eu, que sempre achei que tinha criado meus filhos e netos num ambiente de mais liberdade, mais diálogo, estava diante de uma menina que me mostrava que sim, talvez ainda houvesse tempo de fazer o que era certo. Mesmo que minha irmã não quisesse me ver, mesmo que ela tivesse seguido outro caminho, eu precisava encontrá-la, nem que fosse para lhe pedir perdão, nem que fosse para dizer: eu sei que você existiu e eu sinto muito. Foi então que decidi que escreveria cartas. Comecei a enviar mensagens para conventos, casas de acolhimento, paróquias, pequenas associações em cidades do interior, todas localizadas próximas de onde descobri que ela havia sido registrada. Em uma das cartas, contei que procurava uma mulher chamada Clara, nascida em outubro de 1956, filha adotiva de Amélia de Souza, e que talvez tivesse se tornado freira ou trabalhado com educação. Inventei que era uma parente distante, porque ainda não sabia como abordar a verdade sem machucar. Durante semanas, não recebi resposta alguma. Mas um dia, chegou uma carta, escrita à mão, com envelope simples, papel amarelado, era de um convento em Sorocaba. A freira responsável dizia que havia uma irmã entre elas com o nome de Clara, nascida na mesma data, e que, curiosamente, sempre perguntava se alguém da sua família de sangue algum dia viria atrás dela. Ao ler aquilo, as mãos me tremiam tanto que mal consegui terminar a leitura. Era como se o universo, depois de tanto silêncio, finalmente tivesse sussurrado de volta. Demorei dias para tomar coragem de responder. Tinha medo de que não fosse ela. Tinha medo de que fosse. Tinha medo de criar expectativa e ser rejeitada. De que ela dissesse que não queria saber de ninguém da família biológica. Ou pior, que já tivesse descoberto tudo sozinha e me odiasse por ter sido criada em segurança enquanto ela era deixada para trás. Mas no fim das contas, entendi que o medo era inútil. O que eu tinha diante de mim era uma chance, talvez a única. E se eu perdesse aquela oportunidade, passaria os últimos anos da minha vida me perguntando o que poderia ter sido. Então escrevi, com minha própria letra, num papel bonito que guardava há anos, contei parte da verdade. Não tudo, ainda não. Disse que tinha motivos fortes para acreditar que éramos irmãs, que minha mãe havia passado por algo que a obrigou a esconder uma filha, que eu só descobri agora e que desde então meu coração não encontrou mais paz, que não queria invadir, nem cobrar, nem exigir nada, apenas ouvir sua voz, ver seu rosto, dizer que ela existia sim e que isso importava. Enviei a carta e esperei. Foram 15 dias de pura angústia. Toda vez que o carteiro passava, meu coração disparava. Lia e relia a primeira carta do convento, buscando pistas, sinais que me dissessem que era ela, que ela me reconheceria, que me entenderia. Até que um dia, ao voltar do mercado, encontrei o envelope na caixa de correio. Reconheci o remetente e minhas pernas quase falharam. Sentei na cadeira da cozinha e, com as mãos ainda suadas da sacola, abri devagar. A letra era redonda, calma. Começava com: Querida senhora, recebi sua carta com o coração disparado. E então, no segundo parágrafo, a frase que me fez chorar como não chorava desde o dia em que perdi minha mãe.
Também acredito que somos irmãs. Sempre senti que havia alguém me procurando. Naquele momento, eu soube. Soube com todas as células do meu corpo que havia algo mais forte do que o tempo, do que o silêncio, do que o medo. Era o sangue, era o vínculo, era a verdade. Clara existia e ela também queria ser encontrada. Ler aquela carta foi como sentir uma porta se abrindo lentamente dentro de mim. Uma porta que eu nem sabia mais se existia. A cada linha que lia, sentia que algo estava se reacomodando dentro do meu peito, como se uma parte do meu corpo, que estava fora do lugar, finalmente voltasse a se encaixar. Clara escrevia com doçura, com uma educação simples, mas com palavras que revelavam uma sensibilidade rara. Ela me contava que desde muito jovem sentia uma inquietação que não sabia nomear, uma sensação de deslocamento que não vinha da pobreza ou da simplicidade de sua criação, mas de algo mais profundo, mais invisível, como uma ausência que não se podia explicar. Dizia que sempre soube que não era filha biológica de Amélia, apesar de nunca lhe faltar o essencial. A mulher que a criou fazia o que podia, mas nunca ofereceu afeto, nunca beijou sua testa, nunca a chamou de filha com ternura. Era uma vida de obrigações e limites, de obediência e silêncio. Quando Clara perguntou, ainda criança, quem era seu pai, Amélia respondeu com dureza: "Você não tem pai e é melhor não fazer esse tipo de pergunta." Ela cresceu então com medo de ser indesejada, com medo de incomodar, com medo de existir demais. À medida que lia seu relato, percebia o quanto nossas histórias, ainda que separadas por tantos quilômetros e por um pacto cruel de silêncio, se entrelaçavam por dentro. Ambas crescemos com a sensação de sermos um pouco estranhas dentro da própria vida. Eu, cercada por uma família que escondia segredos, e ela, criada por uma mulher que escondia a origem. Era como se tivéssemos sido moldadas pela mesma ausência, pela mesma ferida, embora em lados opostos dela. E quando li sua frase final, "Se você quiser me encontrar, eu também quero", comecei a chorar com uma força que há muito não me permitia. Não era apenas emoção. Era o corpo se livrando do peso de uma vida inteira sem resposta. Era a alma, enfim, encontrando eco. Começamos a trocar cartas regularmente. Com o tempo, passamos a falar ao telefone. A primeira ligação foi tímida, quase silenciosa. Nós duas choramos mais do que falamos. Ela disse: "É estranho, mas a sua voz me acalma. Parece algo que meu coração já conhecia." Eu mal conseguia responder, só conseguia sussurrar: "Desculpa por tudo." Mas ela não queria desculpas. Ela só queria verdade. Começou a me contar sua vida em detalhes, e a cada história que compartilhava, eu sentia uma dor nova, não por mim, mas por ela. Clara nunca casou, nunca teve filhos, disse que nunca se sentiu segura o suficiente para amar de verdade. Viveu em conventos por muitos anos, mas nunca tomou os votos. Trabalhou como professora de alfabetização em comunidades pobres, ajudou a cuidar de idosos, lecionou para adultos analfabetos à noite. Viveu com pouco, mas fez muito, e no fundo esperava um sinal de que pertencia a alguém. "Eu não sou uma mulher amarga", ela disse, "mas às vezes me sinto como um livro esquecido na estante de uma biblioteca vazia." Enquanto ouvia aquilo,
eu me perguntava onde estavam todos os que sabiam da existência dela. Onde estavam os vizinhos que viram minha mãe grávida e depois fingiram que nada viram? Onde estavam as tias que cochichavam e depois mudavam de assunto? Onde estavam os padres, as parteiras, os avós, os irmãos, os amigos de juventude da minha mãe? Todos eles, de uma forma ou de outra, foram cúmplices, talvez não por maldade, mas por comodidade. É mais fácil fingir que não se sabe do que confrontar a verdade, principalmente numa época em que a mulher era sempre a culpada e a reputação valia mais do que a alma. Minha mãe viveu sufocada não só pela dor, mas também pelo julgamento daqueles que a rodeavam. E agora, quem restava para assumir alguma responsabilidade? Só eu. E era isso que eu estava tentando fazer. Organizei minha viagem para encontrá-la. Com a ajuda de minha neta, comprei a passagem, preparei uma pequena mala e pela primeira vez em muitos anos entrei em um ônibus com destino ao desconhecido. O caminho foi longo. A paisagem mudava lentamente pela janela, mas dentro de mim tudo se transformava num turbilhão. Me vi lembrando do cheiro da casa da infância, do som da voz da minha mãe, chamando meu nome pela manhã, das tardes de verão em que eu imaginava ter uma irmã imaginária com quem conversar. Me perguntei o que teria acontecido se ela tivesse sido criada conosco, se meu pai tivesse tido coragem de assumir o que fez, se minha mãe tivesse tido o direito de manter sua filha nos braços. Mas a vida não se faz com sés, e eu já não tinha tempo para lamentar o que não aconteceu. Só me restava estar presente, agora, com o coração aberto. Cheguei ao convento numa manhã de céu nublado. Era uma construção simples, cercada por árvores altas e jardins cuidados com esmero. Fui recebida por uma freira gentil que me guiou por um corredor de azulejos frios até uma pequena sala com mesa de madeira, 2 cadeiras e uma janela aberta de onde entrava uma brisa suave. Esperei poucos minutos até que ela apareceu. Clara entrou devagar, com um vestido azul claro e o cabelo preso num coque simples. Quando nossos olhos se encontraram, nenhuma palavra foi necessária. Nos reconhecemos como se a vida inteira tivesse nos preparado para aquele momento. Ela veio até mim, me abraçou com força e sussurrou: "Eu sabia." E ali, naquele abraço, o tempo parou. Não importava mais o que havia acontecido, não importava mais o que foi perdido. Havia algo de sagrado naquela troca de calor humano, naquele gesto que dizia: "Você é real e eu também sou." Conversamos por horas, rimos, choramos, fizemos perguntas que talvez nunca tenham resposta. Ela queria saber sobre minha infância, sobre nossa mãe, sobre os cheiros da nossa casa, sobre os domingos, os natais, os aniversários que ela perdeu. Eu tentei descrever tudo com o máximo de detalhe possível, como se pudesse devolver a ela um pedaço da história que lhe foi roubado. Levei fotos, cartas antigas, uma blusa que era da nossa mãe, um bordado que ela fez e guardou por décadas. Clara pegou a peça de tecido com as mãos e a levou ao rosto como se estivesse tocando a própria memória. Disse: "Ela tinha mãos pequenas, não tinha?" E eu, surpresa, confirmei: ela nunca viu nossa mãe, mas de algum modo sabia. Nos dias que se seguiram, visitei Clara todos os dias. Ela morava numa casa simples,
ao lado do convento, onde prestava ajuda voluntária às irmãs mais idosas. Era querida por todas, chamada de a silenciosa que escuta bem. Ela tinha uma paz que me constrangia, uma calma que eu não tinha. Disse que aprendeu a se proteger do mundo, construindo uma fortaleza dentro de si. Mas agora que me encontrara, sentia que talvez pudesse deixar as portas dessa fortaleza entreabertas. Porque você me lembra quem eu sou, ela disse. Você me devolve um pedaço de mim. Nunca pensei que pudesse causar isso em alguém. Eu que passei a vida achando que era invisível dentro da minha própria história. Antes de voltar para casa, sentei com Clara sob uma árvore no pátio. Ela pegou minha mão, olhou para mim com uma firmeza tranquila e disse: "Você sabe, não é, que nós duas somos as sobreviventes." Fiquei em silêncio. Então ela completou: "Uma sobreviveu à rejeição, a outra sobreviveu ao silêncio. Mas agora que nos encontramos, podemos parar de apenas sobreviver. Podemos, enfim, viver." E foi ali, naquela frase, que entendi que mesmo os piores erros, mesmo os maiores silêncios, não têm a última palavra. A vida ainda podia nos oferecer um recomeço. Tardio, sim, mas recomeço. E aquilo para mim já era o suficiente. Voltei do convento com o coração diferente. Não posso dizer que era leve, porque aquele tipo de reencontro carrega consigo um peso enorme. O peso de tudo que não foi, de tudo que poderia ter sido, de tudo que foi arrancado com violência do tempo e da carne. Mas era um coração desperto. Pela primeira vez na vida, eu sentia que estava onde devia estar. Mesmo que fosse tarde, mesmo que já não houvesse como consertar tudo. Não se trata de reparar o passado, porque o passado é um campo queimado. A gente não reverte a destruição, mas às vezes, com cuidado e verdade, pode semear alguma coisa sobre as cinzas. E era isso que eu queria fazer. Plantar uma memória nova. Mesmo que frágil, mesmo que pequena, Clara e eu decidimos nos encontrar uma vez por mês. Eram viagens cansativas para nós duas, mas ninguém reclamava. Era como visitar um lugar sagrado, um espaço de cura. Trocávamos histórias, relembrávamos detalhes que antes pareciam irrelevantes, mas que agora ganhavam peso. O nome de uma rua, o gosto do café de domingo, o cheiro da madeira molhada depois da chuva. O passado, enfim, começava a respirar entre nós. Foi durante um desses encontros que Clara me contou que sonhava em voltar à cidade onde nasceu. Ela não sabia o nome da cidade, não lembrava dos rostos, nem das ruas, mas sentia no fundo que precisava colocar os pés naquele chão para se reconhecer inteira. Eu prometi levá-la. Planejei tudo com carinho. Pedi carona ao meu neto, reservei um quarto simples numa pousada local e avisei as poucas pessoas que ainda moravam por lá e que poderiam nos receber com respeito. Eu estava apreensiva, temia que ela se decepcionasse, que o lugar não trouxesse consolo, mas apenas dor. Mas ela me tranquilizou com um sorriso e disse: "Não estou buscando respostas. Só quero pisar onde fui esquecida para não ser esquecida de novo." Chegamos pela manhã. O céu estava limpo, o ar parado. As árvores que antes faziam sombra na pracinha agora estavam menores. Ou talvez nós é que estivéssemos maiores, mais conscientes, mais preparadas para ver aquilo tudo com outros olhos. Caminhamos devagar pelas ruas de terra,
Passamos pela antiga casa da minha infância, agora ocupada por estranhos, e nos sentamos em frente à igreja onde minha mãe rezava todos os dias. Clara ficou em silêncio por alguns minutos. Depois tirou um pequeno lenço da bolsa e enxugou os olhos. Aqui foi onde minha história começou. Mesmo que eu tenha sido levada, foi aqui que existi primeiro. Entramos na igreja. Estava vazia, com cheiro de cera e madeira envelhecida. Clara ajoelhou no primeiro banco, cruzou as mãos e ficou ali em oração por um bom tempo. Eu a observei de longe, sentada ao fundo, tentando conter um turbilhão de sentimentos. Ali, naquele mesmo altar onde minha mãe tantas vezes pediu perdão em silêncio, sua filha, que por tanto tempo carregou o esquecimento, agora se ajoelhava não para pedir nada, mas talvez para perdoar. Perdoar a vida, perdoar quem a calou, perdoar até mesmo a ausência de Deus em tantos momentos da sua infância. Eu não sabia rezar naquele momento, só sabia agradecer. Agradecer por ela ter sobrevivido, agradecer por ter me aceitado, agradecer por aquele momento ser real. Quando saímos da igreja, Clara segurou minha mão e disse: "Agora posso voltar em paz." Eu sorri, mas não disse nada. Sabia que ela não falava de voltar para o convento. Ela falava da alma, de poder, enfim, descansar por dentro. Mas foi pouco tempo depois dessa viagem que recebi a ligação. Clara estava internada. Havia passado mal, desmaiado, ao sair de uma aula que dava para adultos numa comunidade carente. Era uma arritmia grave, os médicos disseram. Fui para lá no mesmo dia. Viajei a madrugada inteira, quase sem respirar. Quando cheguei, ela estava acordada, mas fraca. Sorriu ao me ver. Eu segurei sua mão, sentei ao lado da cama e ela, com a voz baixa, me disse: "Não quero que você chore. Já tive uma vida longa, não cheia de alegrias, mas cheia de sentido, e saber da sua existência foi a última peça que eu precisava." Eu chorei. Não consegui obedecer. Era como se uma nova perda se aproximasse, mas desta vez com consciência. Ficar perto dela era como segurar a mão de algo que eu esperei a vida inteira, e pensar em perdê-la outra vez era insuportável. "Eu não posso te perder agora", eu disse. Ela apertou meus dedos com uma força surpreendente para alguém tão frágil e respondeu: "Você não vai, porque agora você me carrega e eu te carrego." Clara resistiu por mais 2 semanas. Nessas 2 semanas, eu dormi no hospital, conversei com ela todos os dias, levei as fotos de novo, recitei trechos de cartas antigas, li para ela partes do diário que comecei a escrever desde que a reencontrei. Ela gostava de ouvir. Dizia que minha voz a fazia lembrar de uma música que ouvia quando criança, mesmo que não soubesse qual. No último dia, antes de partir, me pediu que lesse uma última vez a carta que recebi do convento, a primeira, aquela onde ela escreveu: "Sempre senti que alguém me procurava." Li, com a voz tremendo, mas li até o fim. Ela fechou os olhos, sorriu e sussurrou: "Obrigada por me encontrar." E então partiu. Fiquei com as mãos no colo, olhando para o teto, tentando entender o que era aquela dor. Não era como perder alguém que esteve presente durante toda a vida. Era como perder uma parte de mim que só agora eu havia descoberto que existia.
Mas não era só dor, era também gratidão. Por ter tido tempo, por ter tido coragem, por ter ouvido os sinais do passado, por não ter morrido sem saber. Clara foi enterrada com uma flor do nosso jardim entre as mãos. Eu mesma a escolhi. Era uma rosa pequena, branca, nascida numa primavera tardia. Como ela. Desde o dia em que enterrei Clara, algo em mim mudou de forma definitiva. Não se trata de uma tristeza comum, dessas que o tempo vai atenuando com o passar das estações. O que ficou em mim foi uma espécie de silêncio transformado, como se o vazio que ela deixou não fosse exatamente um buraco, mas sim um espaço novo que se abriu para que eu compreendesse minha própria vida com outros olhos. Durante muito tempo, achei que minhas memórias estavam completas, que minha história era feita dos pedaços que conheci, das dores que suportei, das alegrias que fui costurando com o tempo. Mas agora sei que tudo aquilo era apenas a metade de uma verdade. A outra metade, aquela que me foi negada, era viva, pulsava num outro corpo, em outro lugar, esperando que eu tivesse coragem de procurar. Não há um dia sequer em que eu não pense nela, e não como se fosse uma ausência a ser lamentada, mas como se ela estivesse presente de outra maneira, costurada ao meu peito, as minhas lembranças, as minhas escolhas. Às vezes, me pego olhando para o quintal, onde crescem as mesmas flores que plantei no dia em que voltei do convento pela primeira vez, e tenho a impressão de vê-la sentada na cadeira ao lado, sorrindo de leve, com aquele jeito quieto de quem já entendeu mais do que precisa dizer. Há paz nisso, e essa paz é nova para mim. Vivi décadas desconfiando do mundo, protegida pelo distanciamento, desconfortável com afeto, como se não merecesse. E hoje entendo que essa desconfiança não vinha de mim, mas de um legado invisível herdado da vergonha e do silêncio de minha mãe, do controle de meu pai, do medo que rondava todas as nossas palavras não ditas. Quando reencontrei Clara, não reencontrei apenas uma irmã. Reencontrei uma versão de mim mesma que foi deixada para trás. E nessa reconexão tardia, percebi que ainda era possível se reinventar, mesmo aos 80 anos, mesmo depois de tantos invernos. Depois da morte de Clara, voltei a escrever, algo que não fazia há muitos anos. Comecei por mim mesma, por necessidade de organizar o que sentia, de registrar o que vivemos, de não deixar que sua memória se perdesse outra vez. Escrevia em cadernos antigos à mão, com uma letra lenta, porque cada palavra precisava ser sentida. Depois, minha neta sugeriu que eu gravasse em áudio, que contasse a história em voz alta, porque disse que há algo na minha voz que faz as pessoas prestarem atenção. Achei graça no começo, mas aceitei, e assim, aos poucos, fui encontrando minha própria forma de dar voz a tudo aquilo que me foi negado. Falei de Clara, de nossa mãe, do silêncio que nos separou e da coragem que nos uniu. Falei com verdade, sem dourar a dor, mas também sem me perder nela, porque o que mais aprendi nesse caminho é que a dor precisa ser nomeada, mas também precisa ser superada. E isso só acontece quando a gente a compartilha, quando ela deixa de ser segredo e passa a ser ponte. Um dia, depois de um desses relatos, minha neta me olhou com olhos marejados e disse: "Vó,
Parece que agora a senhora vive diferente. E é verdade, vivo diferente. Não porque minha vida tenha ficado mais fácil ou porque deixei de sentir saudade, mas porque agora eu sei. Sei da verdade, sei da história, sei de mim, e essa clareza é um tipo raro de liberdade. Ando pela casa com mais leveza, falo com mais carinho, ouço com mais paciência. Às vezes me pergunto se Clara teria sido assim desde sempre, se não tivesse sido arrancada de nós. Mas logo em seguida me lembro de que ela foi assim, apesar de tudo. E isso é ainda mais bonito. Ela não foi apenas uma vítima do silêncio. Ela foi também uma guerreira do afeto. E isso me inspira a ser também alguém melhor do que fui. Organizei um pequeno memorial para ela aqui em casa. Um canto simples da sala, com uma foto que conseguimos restaurar, uma vela que acendo nos domingos e uma das flores secas que levei ao seu velório. Não é muito, mas é algo, é o que eu posso fazer. E cada vez que alguém pergunta quem é, eu respondo com firmeza: é minha irmã, a que eu reencontrei tarde demais, mas nunca deixei de sentir. E mesmo que a pessoa não entenda, mesmo que mude de assunto, eu sigo com o coração tranquilo, porque o que importa não é a compreensão dos outros, mas a paz que agora carrego dentro de mim. Uma paz que vem de ter rompido o ciclo, de ter dito o que precisava ser dito, de ter dado voz a quem foi silenciada. Alguns dias atrás, encontrei um velho álbum de fotos que pertencia à minha mãe. Por algum motivo, ele tinha sumido por décadas, mas agora apareceu entre caixas de tecidos guardadas. Ao folheá-lo, percebi que havia, numa das páginas finais, uma foto que parecia ter sido colada recentemente. Era uma imagem antiga, de má qualidade, mas eu reconheci na hora. Era a imagem da Clara pequena, nos braços de alguém que não era minha mãe. E embaixo, escrito com letra tremida, estava escrito: ela existiu. Aquilo me desmontou. Minha mãe, mesmo com todo o medo, mesmo com todo o silêncio, tentou deixar um sinal. E isso, de alguma forma, me deu consolo. Porque agora sei que, mesmo que tenha errado, ela também carregou sua dor. E talvez, no fundo, quisesse que um dia eu descobrisse tudo, que um dia eu fosse capaz de fazer o que ela não pôde. E esse dia chegou. Hoje, com os pés já cansados e as mãos marcadas pelo tempo, sinto que não tenho mais medo do fim, porque sei que não estou indo embora incompleta. Sei que fiz o que pude, que amei como consegui, que procurei como era necessário. E mais do que tudo, sei que não fui apenas uma mulher que sobreviveu a uma vida de silêncios. Fui também aquela que, ao final dela, escolheu quebrá-los. E isso me basta. Se alguém lembrar de mim um dia, que não lembre só da senhora de coque baixo e passos lentos, que lembre da mulher que, mesmo tarde, procurou sua irmã, que lembre da voz que falou quando já não se esperava mais escutar, que lembre de mim como alguém que não aceitou o esquecimento como destino, porque o amor, mesmo que escondido, mesmo que sufocado, mesmo que impedido, ainda assim deixa marcas. E se tiver uma última coisa que eu possa dizer, é essa: nunca é tarde para procurar quem se perdeu. Nunca é em vão dizer a cruda verdade. E nunca é pequeno o gesto de se reconciliar com a própria história. Clara me ensinou isso, e eu espero de coração
que quem ouvir essa história também entenda que ainda dá tempo